O imposto de renda foi instituído no Brasil em 31 de dezembro de 1922. O Poder Executivo teve prazo de 2 anos para elaborar regulamentos, formulários e instruções. Em 4 de setembro de 1924, foram publicados o primeiro regulamento do Imposto de Renda e o regulamento do Serviço de Arrecadação. Nos anexos do Decreto número 16.581 de 1924, constavam os modelos das declarações de IRPF e IRPJ. Começava a cobrança do Imposto de Renda no Brasil. O prazo de entrega da declaração, tanto pessoa física como pessoa jurídica, foi fixado em 14 de novembro de 1924, apenas 2 meses e 10 dias após a publicação do regulamento. Prazo muito curto. Não houve alternativa senão adiá-lo, primeiramente para 14 de dezembro de 1924 e, depois, para 14 de março de 1925. Vamos conhecer alguns fatos pitorescos na entrega da declaração do Imposto de Renda. A história do Imposto de Renda Pessoa Física mostra que, em alguns exercícios, o prazo de entrega foi prorrogado. Contando com o eventual adiamento, havia contribuintes que postergavam o preenchimento e a entrega. No entanto, adiamento na data de entrega, antes da pandemia da Covid-19, fazia parte de um passado relativamente distante. Na década de 1920, o prazo de entrega, na maioria dos exercícios, foi fixado em 1º de junho. Na década de 1930, predominou a data de 30 de junho. Com o advento do Decreto-Lei nº 1168 de 1939, a entrega da declaração foi estabelecida em até 30 de abril, data que predominou nos anos 1940, 1950 e 1960. Nos exercícios de 1972 a 1989, a data final de entrega era em função do resultado, a restituir, a pagar ou isento. De 1996 a 2022, o prazo de entrega foi o último dia útil de abril. Em 2023 e em 2024 foi fixado em 31 de maio. Nos 55 anos da Receita Federal, o prazo de entrega da declaração de IRPF foi prorrogado em 21 exercícios e mantido em 34. O período em que mais se adiou foi de 1979 a 1995, com 16 prorrogações em 17 exercícios. Em compensação, de 1996 a 2019, o prazo de entrega foi mantido. Até o exercício de 1963, não havia o conceito de ano base nem ano calendário. Os rendimentos líquidos eram tributados baseados nos rendimentos percebidos no ano imediatamente anterior ao exercício financeiro em que o imposto fosse devido. Na primeira declaração, de 1924, segundo instruções da Delegacia Geral do Imposto sobre a Renda, o imposto a pagar no exercício de 1924 se referia ao rendimento recebido nesse ano. Ficou uma grande dúvida. Como o contribuinte prestaria essa informação, se a entrega era antes do final do ano? Ele não poderia adivinhar quanto ganharia até 31 de dezembro. A Delegacia Geral do Imposto de Renda esclarecia: como não é possível conhecer a importância dos lucros totais antes de 31 de dezembro, presume-se, para calcular o imposto, que no ano corrente os lucros são iguais aos do ano passado. Logo, viram que seria melhor definir que a declaração de um exercício se referia aos rendimentos recebidos no ano imediatamente anterior. E assim foi até 1963, quando foi instituída a expressão ano base para o ano de percepção dos rendimentos. Com o advento da Lei nº 8.383 de 30 de dezembro de 1991, a expressão ano calendário substituiu o ano base.
Na declaração do IRPF do exercício de 1991, os saldos a restituir e a pagar seriam atualizados em 270%. O prazo de entrega iria até 27 de maio de 1991. O deputado Valdir Pires do PDT da Bahia foi autor de uma ação para reduzir a correção no saldo a pagar e a restituir de 270% para 164%, pois considerou que a correção de 270% foi fixada no ano anterior pela Lei nº 8.134, de 27 de dezembro de 1990, e como representava, para alguns contribuintes, aumento de imposto, não poderia vigorar para o ano base de 1990. O Supremo Tribunal Federal concedeu a liminar. Em 14 de junho de 1991, o Supremo Tribunal Federal julgou e derrubou a correção de 270% por 10 votos a 0. Beneficiou quem tinha saldo a pagar, mas prejudicou quem tinha saldo a restituir. A entrega da declaração foi suspensa entre 1º de junho de 1991 e 19 de junho de 1991, para que a Receita Federal preparasse e adotasse as medidas necessárias para atender a decisão do STF. Não houve necessidade de novos formulários. A Receita Federal resolveu por processamento eletrônico, devolvendo o valor a quem pagou a mais. Foi fixado o novo prazo de entrega, 22 de julho de 1991. As instruções da Delegacia Geral do Imposto de Renda informavam os locais de entrega das primeiras declarações. Pessoalmente, nas repartições do Imposto de Renda e alguns órgãos autorizados do Ministério da Fazenda. Pelo correio. Pelo depósito nas caixas existentes na Delegacia Geral. A Delegacia Geral do Imposto de Renda incentivava o uso dos correios e das caixas coletoras, conforme as instruções. A entrega da declaração por via postal ou depósito nas caixas destinadas a esse fim evita ao contribuinte perda de tempo e facilita cumprir a obrigação fiscal com maior segurança. Uma das formas de entrega da declaração de IRPF era depositá-la em caixas coletoras existentes na Delegacia Geral. A declaração era depositada na caixa e o contribuinte ia embora sem recibo. E a prova de entrega? A Delegacia Geral do Imposto de Renda esclarecia: os contribuintes que depositarem as declarações nas caixas especiais receberão os recibos das mesmas, por via postal, dentro de 15 dias da data de entrega. O Diário Oficial da União publicará a remessa do recibo ao endereço do contribuinte, valendo esta publicação como prova do recebimento daquele documento. Na década de 1930, a declaração de imposto de renda podia ser entregue em repartições do Ministério da Fazenda e, eventualmente, pelos correios. A entrega nas caixas coletoras foi cancelada. Os contribuintes deixavam a entrega para os últimos dias e, consequentemente, as filas eram enormes. No exercício de 1940, a Diretoria do Imposto de Renda, para facilitar o cumprimento dessa obrigação tributária acessória, instalou postos de recepção da declaração em algumas agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Foi um processo intermitente e descontínuo. Durante anos, não houve regra uniforme sobre o local de entrega das declarações. Em 1970, foi disciplinada a entrega na rede bancária autorizada, que passou a receber mais de 99% das declarações apresentadas no prazo. A entrega de formulários, de 1970 a 1998, foi realizada nos bancos autorizados e na Receita Federal.
De 1999 a 2010, último ano do formulário em papel, a entrega podia ser feita nos Correios e na Receita Federal. Em 1991, primeiro ano do aplicativo IRPF para computador, se o contribuinte quisesse obter o programa, tinha que se dirigir à delegacia da Receita Federal, munido de um disquete virgem, para trocá-lo pelo disquete programa do IRPF. A entrega da declaração em disquete era somente nas unidades da Receita Federal. Posteriormente, os bancos autorizados passaram a receber declaração em disquete. Na Receita Federal, o pioneirismo para preenchimento da declaração por computador não coube ao IRPF nem ao IRPJ, mas sim à DIRF, que 2 anos antes criou um programa em meio eletrônico, um disquete de 8 polegadas. Em 1997, começou a entrega de declaração por computador pela internet, por meio do programa ReceitaNet. 2013 foi o último ano do disquete como forma de entrega da declaração. A partir de 2017, a entrega podia ser pelo próprio programa IRPF. Nos primeiros anos do imposto de renda, a quantidade de declarações de IRPJ era maior que a de IRPF. Segundo a divisão do imposto de renda, no exercício de 1942, por exemplo, o total de declarações de IRPF entregue foi, no Brasil, 208.410 e a de IRPJ 267.932. O critério de obrigatoriedade para apresentação da declaração é o principal motivo da oscilação na quantidade entregue. Quando os valores da obrigatoriedade aumentam muito mais que a inflação, a quantidade diminui e vice-versa. Outros motivos que historicamente influenciaram a quantidade entregue foram a simplificação, a ação fiscal e o valor da isenção na tabela progressiva. Declarações mais simples facilitam o cumprimento da obrigação e operações de fiscalização, como a de omissos na época da entrega, implicam acréscimo na quantidade de declarações. Durante os primeiros anos, a quantidade de declarações IRPF de residentes no Distrito Federal, então Rio de Janeiro, era maior que a de todo o estado de São Paulo. Segue tabela com as 6 unidades da Federação que receberam mais declarações de IRPF em 1942 e em 2023. Comparando a quantidade de declarações IRPF entregues em 1942 e em 2023, temos algumas oscilações nas posições. São Paulo disparou na liderança. Minas Gerais, que estava em 4º lugar em 1942, passou para vice-liderança em 2023. Rio Grande do Sul, que ocupava a 3ª colocação em 1942, estava em 4º lugar em 2023, com Paraná muito perto. Goiás, que em 1942 só ficou à frente do Piauí, em 2023 estava em 7º lugar. Pernambuco, que estava em 5º lugar em 1942, passou em 2023 para 9º. As grandes mudanças nas posições merecem estudo e reflexão para identificar os motivos das oscilações.